Bom, boa noite, gente. Vamos estar iniciando aqui mais um grupo de estudos. Hoje a gente vai estar falando sobre a adultização da infância. Vamos estar entendendo aí um pouco sobre esse processo. Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu gostaria aqui de conceituar o que que é infância. Para a gente poder entender o que que é a adultização da infância, a gente vai estar aqui esmiuçando cada um dos conceitos para que a gente possa se aprofundar nesse tema. Certo? Então, a infância, ela é uma categoria social, histórica e desenvolvimento psicológico e de desenvolvimento psicológico que, que designa um período da vida em que o indivíduo ele depende de cuidadores para proteção, socialização, provisão de oportunidades de crescimento e as experiências, as relações, os espaços próprios dessa fase, que é brincar, exploração, vínculo, aprendizagem fundamentada no jogo, são centrais para a formação das capacidades cognitivas e emocionais. É importante a gente pontuar que a infância, ela é um conceito, né? Ela é um conceito, uma categoria, né? E que foi sendo moldada, né? Conforme o tempo, conforme as culturas, então cada cultura vai entender a criança de um modo, certo? E a gente vai ver como é que o conceito de infância ele não existia antes, passou a existir, ele vai se modificando com o tempo e conforme os estudos vão avançando. Então, hoje a gente tem acesso a muitos estudos que nos dizem, né, que fundamentam, né, essa questão das fases do desenvolvimento, em que a gente sabe que é uma fase de vulnerabilidade, é uma fase em que a criança, né, a criança, ela está se desenvolvendo, ela não tem as mesmas capacidades cognitivas que um adulto. Então a gente vai aí, conforme o avanço da ciência, a gente vai entendendo como que cada fase da vida ela precisa, né, ela vai se desenvolver, quais são os cuidados e as diretrizes para cada um. Certo, então vamos passar aqui. Passou o slide ali? Acho que não. Pronto, agora foi. Então, os principais marcos históricos e transformações. Nós vamos ver aqui um pouquinho de como que esse conceito foi se modificando com o tempo. Então, na pré-modernidade e nas idades médias, a criança ela é frequentemente tratada como um adulto em miniatura. Então, não existia criança, era apenas um mini ser humano, um adulto em menor forma. Então, não se compreendia que existiam fases de aprendizagem e tudo mais. Então, o trabalho e a participação em tarefas comunitárias eram comuns. E, ao mesmo tempo, haviam práticas diferenciadas de cuidados e ritos de passagem que reconheciam as singularidades etárias, mas se reconhecia que a criança ela podia, a partir do momento que ela tinha um pouco mais de força, ela já podia trabalhar, ela já podia fazer as mesmas coisas que um adulto fazia, entende? Existiam alguns ritos, né? E a gente tem aí também, no caso das meninas, também o rito da questão da menstruação, que já se entendia que ela poderia reproduzir, então ela já poderia se casar, mas hoje a gente entende que não é bem assim, né? E a gente vai entendendo como que essa cultura, ela ainda influencia hoje o pensamento de muitas pessoas, né? Vamos lá, na modernidade emergente, nos séculos 18 e 19, a gente tem aí a consolidação de noções de vulnerabilidade infantil e proteção, surgimento de instituições educativas, sanitárias específicas, separação mais clara entre a esfera do trabalho adulto e o espaço da infância. Mas, assim, a gente tem que considerar, eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente, que existem intersecções e que esse modelo aqui que a gente está traçando aqui, ele tem muito da influência eurocêntrica, entende? Então, se a gente for analisar o contexto, como eu falei,
para que a gente entenda, né, a questão da infância, a gente tem que entender a cultura. Então, no Brasil foi bastante diferente até século passado e até hoje. Muitas crianças em situação de vulnerabilidade, elas sofrem essa questão da adultização. Nós vamos comentar um pouco mais disso lá para frente, mas, assim, são noções de estudos que a gente tem aí, mas eu preciso frisar que é um estudo que não é focado muito na nossa realidade, mas a gente vai focar na nossa realidade mais para frente. Aqui é só uma contextualização do que os estudos que a gente tem disponíveis trazem para a gente. A industrialização e a escolarização em massa, deslocamento do trabalho infantil para o ambiente escolar, a infância vinculada à formação de futuros trabalhadores. Então, com a industrialização, a gente vê aí a necessidade de especialização em áreas, certo? Então, essa necessidade de especialização em áreas específicas para que se produza uma mão de obra mais qualificada traz a necessidade da gente ter esses espaços, né, para que essas crianças elas possam estar aprendendo, mas algo muito voltado para a atuação no ambiente de trabalho. E a gente ainda tem isso hoje. Vamos falar sobre isso. A gente está aqui para discutir sobre isso criticamente. Não sei se eu consigo passar aqui. Boa noite, Gabriel. E no século XX, a gente tem aí a cultura de massa, né, onde a mídia, a publicidade infantil e políticas sociais ampliaram a visibilidade da infância, e a infância ela passa a ser idealizada como um período a ser protegido e focado no desenvolvimento. Então, a mídia ela vai influenciar muito nesse imaginário coletivo do que é a infância. Ela vai trazer aí significantes a essa fase, vai trazer aí simbolização a isso, né? Então, a gente vai ter uma figura aí mais simbólica do que é a infância, uma infância assim mais idealizada, e a gente vai ver muito isso nos filmes, né? Eu trouxe até aqui um filme clássico do século XX que todo mundo conhece, que é O Esqueceram de Mim, e eu gostaria de problematizar isso aqui também, porque a gente vê aqui o ator, né, o Macaulay Culkin, e ele foi um ator mirim muito famoso, que explodiu, né, e só que a gente tem muitos problemas com isso, com crianças na mídia. E aí eu vou falar sobre o outro lado. A gente fala aí sobre a mídia, trazendo essa questão desse imaginário da infância, ao passo que utiliza e explora crianças para falar de infância, né? E a gente vê aí as consequências disso. Hoje em dia, esse debate se expandiu tremendamente, mas a gente vê aí as consequências, né? Hoje esse ator ele tem os seus 40 anos por aí, né? 30 e poucos, 40 anos, e a gente vê como que o desenvolver de muitos autores, muitas estrelas mirins dessa época reverberaram negativamente na saúde mental dessas pessoas. Pessoas que se tornaram aí dependentes, né? Químicas, pessoas que foram abusadas nessa indústria, pessoas que tiveram sua infância roubada. Um grande exemplo disso também, que a gente tem no século XX, agora na área musical, é o Michael Jackson. O Michael Jackson foi, assim como os Jackson 5, né? Ele e seus irmãos, ele sempre mais pequenininho, que ele era mais novo, né? Ele teve aí que trabalhar a infância toda, depois a gente descobriu que eles apanhavam e tudo mais, toda aquela polêmica envolvendo, né, a questão da infância dele, e a gente vê quão negativo é ter que trabalhar, né, nesse período da vida, e hoje isso tem outra face, hoje a gente tem as crianças youtubers, né, e aí a gente já sabe que isso não é legal. A gente tem vários casos agora, falando agora na indústria brasileira, aí de atrizes, por exemplo, muito famosas. A gente tem o caso da Larissa Manoela, que foi um caso que deu muito o que falar, né? Ela passou a vida toda na frente das câmeras e saiu, né? Teve a polêmica há pouco tempo sobre como que os pais dela administravam a questão do dinheiro, dela, né, que ela tinha pouco acesso a isso, né, e pais, né,
pais que usam os filhos para poder enriquecer. E a gente teve aí um pouco sobre isso, como que toda a vida dela foi televisionada, e ela fala um pouco sobre isso, né, sobre os efeitos disso na saúde mental dela. Então não é novidade, gente, não é novidade, mas a gente precisa falar sobre isso. E esse tema, ele volta agora, né, com a polêmica envolvendo o youtuber, o influencer, o Felca, né, que trouxe essa questão aqui para o Brasil. A gente vai falar um pouco mais disso para frente. Vamos voltar para cá, mas é porque tem tudo a ver. Vamos lá. E no final do século XX e no início do século XXI, a gente tem tensões entre a questão da proteção e a exposição. Enquanto discursos de proteção se fortalecem, mídias digitais, comercialização e consumo reaproximam crianças de papéis de consumo e performance, gerando fenômenos de adultização. Deixa eu ver aqui que tem aqui no chat. O Gabriel falou aqui que vai lançar um filme agora com a Clara Castanho sobre isso. O nome dele é Salve Rosa. Show, que legal. Muito importante a gente estar falando criticamente, né, abordando criticamente essa temática. Pode falar, Gabriel. Então, boa noite, gente. Desculpa te cortar, hein, Luísa? Nada? É, não sei se está conseguindo me escutar bem, que eu estou pelo notebook. E aí, só até para complementar essa minha colocação no chat, né? Esse filme Uhum, ela vai lidar com a Clara Castanho, né? E uma atriz agora que fez até participou dessa novela Vale Tudo, né? E aonde ela é filha dessa atriz. E aí ela, a Clara Castanho, obviamente, é mais velha, mas ali ela vai representar uma adolescente e ela tem uhum, essa conexão muito grande com o público do YouTube. Então a mãe se aproveita e infantiliza muito essa criança, ao mesmo tempo que, assim, ela é a força de trabalho que move ali a casa, ela que gera recursos. Então, ao mesmo tempo que ela trata a filha como criança, por um outro lado da moeda tem a adultização, onde ela é ali como posso dizer, a pessoa que vai gerar, né, a genitora dos uhum. recursos financeiros da casa, e a mãe se aproveita muito disso, manipula muitas relações ali que tem com as relações na escola da filha. Então, assim, esse filme acho que ainda vai lançar, eu só consegui ver recortes dele, mas eu acho muito interessante e acho que vai trazer muito esse tema é, do grupo de estudos. Show, nossa, realmente. Muito importante estar falando sobre isso. Tem vários casos, né? Essa é apenas uma representação de inúmeros casos que a gente tem hoje, né? Eu estava vendo uma série esses dias que falava sobre um garoto, né? Ele de repente ele ganha uma oportunidade quando é criança e ele acaba fazendo muito sucesso. E aí a mãe dele se apoia nisso, só que aí eles são enganados e tudo mais. E esse dinheiro, né, a mãe não administra bem, são enganados, e ele cresce com essa mentalidade, né? Ele fica nesse lugar de ter que. Ele não podia crescer, a mãe não queria deixar ele crescer, porque ele vendia, né, essa imagem de criança, ele tinha essa imagem, né, então ele tinha que manter, então ele estava crescendo, e ela brigava com ele, porque ele estava crescendo muito rápido, ele era um garoto alto, né? E essa imagem não ia vender tanto quanto a imagem dele menorzinho, fofinho e tudo mais. Então, fala sobre ele adulto lidando com essas questões. E é algo a se pensar, né? Mais para frente, eu vou trazer aqui um pouco de como a família ela vai desempenhar um papel chave nessa questão da adultização. É muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Porque não é algo que acontece do nada e adultos continuam colocando, né, as crianças nessa posição. Então, é muito importante a gente tirar esse imaginário de que todo pai ele vai proteger, né? Que todo adulto quer proteger a criança. Isso não é verdade, né? E vamos falar um pouco mais sobre isso. Hum, as redes sociais, elas transformam as relações, a aprendizagem, a socialização de crianças e adolescentes ao introduzir ambientes contínuos de interação, exposição a conteúdo e formação de identidade digital.
Essas plataformas criam oportunidades educativas e sociais, ao passo que ampliam também vulnerabilidades relacionadas à saúde mental, privacidade e segurança online. Então, a gente cria um outro espaço, com esse novo espaço, a gente cria novos problemas que precisam ser observados. E nisso, né, a gente percebe que tem se falado, né, se colocou muito em voga essa questão quando teve uma polêmica sobre o jogo Roblox, que muitas crianças, né, foi uma febre, muitas crianças estavam nessa plataforma e que muitos adultos pedófilos se aproveitaram dessa plataforma, se passaram por outras crianças ou adolescentes para poder se aproximar dessas crianças e conseguir, às vezes, conteúdos pornográficos delas, ou aliciá-las também presencialmente, marcar encontros, essas coisas. E como é importante essa supervisão, né? De pessoas adultas, para que criança, na verdade, criança não tem que ter celular, gente. Criança não tem que ter celular, adolescente também não deveria ter, mas a gente sabe que vai ter, mas também é muito perigoso, né? Que existe essa questão dessa maturidade que a gente precisa ter para estar ali nas redes sociais. Redes sociais não foram feitas para crianças, não foram feitas para adolescentes. E aí a gente tem um problema moderno que é a orfandade digital. E isso se refere à negligência ou à ausência de cuidado parental e institucional em relação à vida digital de crianças e adolescentes, quando dispositivos, redes sociais e serviços online substituem a presença, a supervisão e a proteção adulta, deixando menores vulneráveis a riscos da internet. E a gente tem aí essa problemática também atrelada às intensas cargas horárias de trabalho que os pais enfrentam, e aí, para que não tenha mais estresse em casa, coloca a criança diante da tela o dia inteiro, sem supervisão, pais que às vezes trabalham o dia inteiro, não tem como estar olhando ali, então a gente vai ver como que a vulnerabilidade social ela também vai potencializar esse fenômeno, né? Tanto na questão da entrada de crianças no mercado de trabalho, quanto a questão dessa orfandade digital. Então a gente vê, percebe, não apenas nesses casos, gente, mas também tem muitos pais que não querem se dar o trabalho. Não vou colocar todos nesse grupo, porque não é sempre assim, a gente tem que saber, né, também observar as particularidades, mas tem muitos pais que não querem se dar o trabalho, que é muito mais fácil deixar a criança na frente da tela, porque ela não vai literalmente dar trabalho, não vai ficar agitada, ela vai ficar ali e vai se entreter ali. Mas isso causa muitos problemas, né? Vamos lá. As causas principais dessa orfandade digital é a substituição da presença, né? Pais ou cuidadores que usam a tecnologia como babysitter, substituindo a interação e a supervisão presencial, a falta de liderança digital, pais responsáveis que desconhecem ferramentas de privacidade e controle parental ou não sabem identificar riscos online. Normalização do uso excessivo, ambientes familiares que naturalizam horas prolongadas em telas sem limites claros. Riscos e impactos sobre as crianças e os adolescentes. A exposição a conteúdos nocivos, como pornografia, violência, discursos de ódio, vulnerabilidade a predadores e grooming. Então, a gente tem aí muitos pedófilos, né, nessas redes que tentam entrar em contato com essas crianças. Coloco também outro problema, essa questão da adultização, da sexualização da infância, da erotização da infância, também nas redes sociais. A gente vai estar vendo um pouco mais sobre isso, mas como que isso, as redes sociais, elas não filtram, elas vão entregando conforme a pessoa vai consumindo. Então, é muito importante a gente trazer esse debate para essas empresas também. Sim, como assim você não tem filtro? Como assim não existe ainda uma regulamentarização para que isso não aconteça mais, né? É uma negligência que está aí beneficiando muita gente, né? Então, vamos lá, o cyberbullying, o isolamento social, a gente tem aí aquela série, né?
é Adolescente? Aquela série que lançou na Netflix, muito famosa, e que vai É falar adolescência, do isso. cyberbullying e como que essa orfandade digital afetou a questão desse desenvolvimento da saúde mental daquele adolescente e como que aquilo impulsionou, né, certos comportamentos neles que não era para ele ter nessa idade, entende? E que trouxe consequências muito, muito pesadas, tanto para a menina, quanto para ele, quanto para toda a família, e quanto que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Dependência tecnológica, prejuízos ao sono, assim, que se tornou normal, mas não deveria ser, adolescentes até de madrugada no celular, vendo o que nesse celular, né? Não dormindo direito, dormindo muito pouco, acordando cedo, então ficam extremamente estressados. A gente vê aí quanto que muitos problemas que só eram desenvolvidos, muitos transtornos que só eram desenvolvidos na fase adulta, agora estão sendo preconizados, estão sendo desenvolvidos cada vez mais cedo. E coloco também em pauta aqui a questão do suicídio, tá? Do suicídio na infância, suicídio infantil, tem se tornado cada vez mais vigente. E quanto que isso tem a ver, quanto que isso também se relaciona à questão do acesso precoce às redes sociais, no acesso precoce a vivências que não deveriam ser vividas na infância, né? E é importante, gente, a gente está falando sobre isso, entendendo como que uma coisa ela vai, é uma rede, né? Nada, nenhum problema, nenhum transtorno e nenhum problema social, né? Ele não se desenvolve do nada. A gente precisa entender a rede, o que está por trás disso. As consequências jurídicas e sociais em casos extremos de negligência digital reconhecidas pela justiça. A mídia, o consumo e a sexualização, mecanismos e efeitos disso. Mecanismos, a gente tem aí o algoritmo, como eu falei, né, que apropriam de engajamento, marketing segmentado por faixa etária, celebração de crianças, comodificação de intimidade, famílias de influencers. Eu tenho até muito cuidado, né? Eu tenho uma irmã que é pequenininha, e a gente vê esses canais, eu trouxe até aqui um canal, quando eu falei sobre isso aqui, essa foto aqui da Maria Clara e o JP, que são YouTubers super famosos, né? São celebridades. Hoje eles estão até adolescentes, não estão mais crianças, eu acho, né? E o quanto que a infância desses dois foi vendida, gente. Quanto que a infância desses dois foi. A gente tem vários canais sobre isso, que filmam a criança desde pequenininha, que usam a criança para estar ganhando dinheiro, né? E a gente tem aí a saturação de imagens, de mensagens que naturalizam papéis de adultos, né? E aí, como efeitos cognitivos e emocionais, a gente tem a exposição precoce a imagens sexualizadas e a padrões estéticos adultizados que geram comparações sociais impostas, preocupação com a aparência, distorções de imagem, pressões para performance, né? Então, a gente tem essa questão da performance influenciando as crianças hoje, né? Como que essa questão da rede social, né, tem potencializado isso, né? Processos familiares mediados por mídia, quais como mediadores podem e devem reduzir riscos se houver supervisão e liderança midiática. A ausência dessa mediação amplia a vulnerabilidade dessa criança e desse adolescente. E a gente tem aí, eu trouxe aqui um pouquinho da polêmica que teve recentemente, que colocou, né, esse tema em pauta, que foi a adultização da infância, onde o influenciador Felca, ele lança um vídeo que para o Brasil, né, denunciando canais que utilizavam adolescentes, crianças, para se autopromover e para ganhar dinheiro e se aproveitando, mostrando uma imagem muito sexualizada dessas crianças para atender a um público
com tendência, um público pedófilo, né? Que consome esse tipo de conteúdo e estava ali escancarado na cara de todo mundo e ninguém falava nada. Fora outras questões, sim, é porque ele falou alguma coisa, né? A gente tem também isso, que alguém teve que parar, alguém com muito poder de influência teve que parar, falar sobre isso, para que a gente já se deparasse com uma realidade que nos aflige há muito tempo. Então, ao que se refere a adultização na infância? A adultização da infância é um processo multidimensional pelo qual crianças passam a ocupar papéis, responsabilidades, expectativas e exposições típicos da vida adulta, antes de atingirem a maturidade física, cognitiva e emocional compatível com essas demandas. Então, esse processo não é apenas um conjunto de comportamentos isolados, mas sim uma reorganização das rotinas, das relações, representações sociais, que altera o tempo e os espaços dedicados ao brincar, a explorar e à construção progressiva da autonomia. Então, a gente vai ter aí algumas formas de adultização. Então, a primeira forma de adultização é a adultização imposta. Responsabilidades ou exposições exigidas fora da idade. Temos aí a adultização induzida por modelos culturais e comerciais que encorajam comportamentos de adulto. E a adultização reativa, crianças que assumem papéis por necessidade como caregiving. E eu trouxe aqui umas imagens simbólicas para a gente estar pensando um pouco sobre isso. Né? A adultização imposta, responsabilidades, exposições exigidas fora de idade. A gente tem aqui esse menino, né? E como que a questão da vulnerabilidade social, ela vai trazer muito disso, essa necessidade dessa criança estar trabalhando para ajudar a família. Então, não é muito difícil você encontrar crianças na rua, trabalhando, vendendo balas, vendendo algum produto, para ajudar a família, né? Ou também pessoas adultos que utilizam crianças na rua para poder sensibilizar as pessoas e conseguir mais dinheiro, vendendo suas questões ou até às vezes pedindo. E a gente tem aquele filme maravilhoso, Os Dois Filhos de Francisco, onde a gente vê um exemplo claro disso. Os Dois Filhos de Francisco? É, eles trabalhando, né, na questão da música para poder ajudar, né, a trazer alguns recursos e como que isso levou a consequências, né, na vida deles, né, uma iniciativa deles estarem ali ajudando. E tem outro filme, eu pensei num filme, falei o nome de outro, mas tem um filme que eu não estou lembrando agora, é um filme sobre crianças indianas, eu não estou lembrando agora, qual que é o nome do filme, gente? Esse filme foi muito famoso. Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um bilionário? Alguém já viu esse filme? Onde ele, quando era criança, eles tiveram que ficar em situação de rua, né? E aí tinham esses adultos que pegavam essas crianças na rua, cegavam, faziam coisas horríveis com elas para que elas ficassem nessa posição e eles conseguissem dinheiro com essas crianças. Então eles deixavam elas deficientes, né? Para que elas ficassem ali pedindo e esse dinheiro eles recolhiam depois. Isso, quem quer ser um milionário. Lá na Isso. Índia, isso, é essa mesmo. Esse filme é uma denúncia assim perfeita sobre como a questão da vulnerabilidade social, né, ela coloca essas crianças em risco e como que adultos se utilizam disso, né? Então, os dois filmes não falam sobre a mesma coisa, mas falam sobre isso, né, sobre essa questão de ter que trabalhar e como que adultos utilizam essas crianças para se promover, conseguir dinheiro e essas coisas. A gente tem um outro, a questão da adultização induzida, os modelos sociais, comerciais. Eu trouxe aqui uma foto, né? A gente tem aí esse movimento Tumblr que teve aí, né? E roupas, a moda, ela influencia muito a questão da mídia. Vestir criança com roupa de adulto, gente, coisa terrível. Começou primeiro com aquele negócio de duplinha, né? Uma coisa é você vestir a criança igual você
assim, comprar uma roupa, porque estamos iguais, mas nada que sexualize a criança, né? Mas a gente tem aí nas redes sociais inúmeras fotos de crianças com roupas de mulheres adultas, e você vai ver que aí é majoritariamente as meninas que são sexualizadas, como que a questão de gênero também vai ser muito importante para a gente estar pensando essa temática, né? Como que isso afeta e atravessa majoritariamente, não unicamente, mas majoritariamente a questão das meninas, e nos meninos a gente tem essa apresentação muito, essa erotização desde pequenos, no sentido de que eles precisam. Cansei de conhecer casos de pais que ensinam seus filhos a verem pornografia desde cedo, como se isso os fizessem mais homens. É questão de importância, relevância social atrelada à questão de estar num relacionamento, de estar tendo relações sexuais, né? Sempre como um símbolo de grandeza, como um símbolo de sucesso. Para ser um homem, né? Um homem, você precisa estar pegando inúmeras meninas, precisa estar ali tendo uma vida sexual ativa e tudo mais, e também na questão de cobrança para trabalhar, para ajudar em casa, e as meninas nessa questão do corpo, né, de serem objetificadas. Então a gente tem, né, sobre isso aqui, está falando um pouco sobre como a moda ela comunica as coisas, né, e como a quem isso está servindo, né? Quem é que quer ver uma criança vestida como adulta? Isso não é normal, né? E ali a questão da adultização reativa, crianças que assumem papéis por necessidades. Eu coloquei aqui a foto de uma menina cuidando de um bebê, né? E a gente tem aí a questão de irmãos mais velhos, né? Que sempre estão ajudando, né? Porque tem que ajudar em casa. Meninas ficam muito mais nesse lugar do que os de meninos, mas são atravessamentos que dependem, né? Mas que são muito potencializados pela questão da vulnerabilidade social novamente. Muitas vezes os pais têm que trabalhar. E, e aí o filho, a filha fica em casa tomando conta dos irmãos, ou às vezes assumem responsabilidades, não só em cuidar de crianças, mas assumem responsabilidades que não precisariam ter para ter afeto. Eu só tem afeto quando eu faço tal coisa, quando eu ajudo, quando eu é, faço algo para ajudar, assim, entende? Quando eu sou útil. Então, tem muito disso. E a gente pode estar pensando um pouco mais sobre isso, como as demandas familiares e o trabalho infantil, né, eles estão atrelados, e os processos e os impactos que isso causa. Vamos lá, formas de adultização familiar, caregiving, que é obrigatório, que é cuidar de irmãos, estar nesse lugar de cuidado, sem dar uma opção para a criança, né? Trabalho remunerado precoce, responsabilidades domésticas excessivas, pressões para educação instrumental, foco de desempenho, ou seja, responsabilidades domésticas excessivas, carrega o mundo nas costas da criança ou do adolescente, né? Pressão para que tenha um bom desenvolvimento, faz tudo isso. Ainda quer que a criança ela tenha um bom desenvolvimento na escola, lota a agenda da criança, para a criança também não parar em casa, isso aí nos casos assim, de pessoas que têm uma melhor condição, lota a agenda da criança, a criança ela precisa produzir infinitivamente para que ela possa ser bem-sucedida, uma pressão assim descomunal, né, que existe, né, uma realidade. Mecanismos de produção, pobreza, ausência de redes de apoio, a migração, a informalidade do emprego parental, as políticas sociais insuficientes, políticas públicas insuficientes para dar conta disso tudo, né? Que forçam a redistribuição de responsabilidades para as crianças. E como que isso impacta essa criança, esse adolescente? O estresse tóxico sobrecarrega, traz aí uma sobrecarga crônica que vai estar aí afetando outras áreas, vai estar afetando a relação dela com a escola,
né, redução, né, de tempo e recursos cognitivos, problemas emocionais como ansiedade, depressão, interrupção de trajetórias, socialização lúdica. Então, no período que era para criança, ela está vivendo a brincadeira, está explorando, está se desenvolvendo, ser cuidada, né? Ela está cuidando, ela está tendo responsabilidade que não era para ela ter, né? E isso vai causar, né, vários impactos psicológicos. A gente vai estar focando mais nessa questão desses impactos psicológicos na semana que vem, estudando um pouco mais sobre as fases do desenvolvimento, falando aí um pouco sobre Piaget, Vygotsky, mas hoje a gente vai estar falando um pouco de uma forma mais geral, mas é importante a gente entender como que isso afeta, né? Dimensões interseccionais, que eu já venho falando aqui, mas queria focar, né, nessa questão, que o julgamento e o tratamento de crianças como mais maduras ou culpabilização que considera sua vulnerabilidade como manifestações institucionais, escolas, justiça, serviços de proteção. E a gente vê aí um padrão discriminatório. Evidências mostram que meninas, crianças negras e de baixa renda são desproporcionalmente percebidas como mais adultas, recebendo menos empatia, mais punição, maior responsabilização por comportamentos que outras crianças seriam interpretadas como imaturidade. Consequências institucionais, como maior criminalização, encaminhamentos punitivos, negligências em acesso a serviços protetivos e diagnósticos inadequados. E aí a gente vai olhar do que está cheio o DEGASE, né? Eu tenho uma professora que ela trabalha no DEGASE, então ela está sempre trazendo, né, essa questão da socioeducação e vai ver as estatísticas. Quem são as crianças? Quem são os adolescentes que estão lá? Quem são os que estão envolvidos no crime? Porque a família precisa de mantimentos, a família precisa de recursos e está se envolvendo em várias coisas, né? E aí a gente tem, precisa até me segurar, isso me indigna, isso é uma vergonha. Tem projetos aí de lei para que a questão da maioridade penal, né, ela seja revista e adolescentes eles possam ir presos e arcar com consequências, como se fossem adultos, como se isso não fosse um problema social, como se isso não fosse responsabilidade do Estado, como se, negando, sabe, todos esses atravessamentos e o quanto, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa estar pensando, a gente precisa estar falando e não apenas pensando sobre isso, mas se posicionando quanto a isso, para que esses absurdos não venham ser levados adiante, sabe? O que a gente tem que pensar são em políticas públicas para atender, para resolver esses problemas. Mas o Estado não quer resolver esse problema, entende? O governo não quer resolver, as autoridades competentes não querem resolver porque não interessa ao sistema, porque a pobreza ela interessa ao sistema. A vulnerabilidade social ela interessa a muita gente, a criminalização ela interessa a muita gente. Então, não é tão simples assim, nada é simples, né? Então, a gente precisa, enquanto profissionais, não sei se todos aqui são profissionais de psicologia, se você que está me assistindo é um profissional, um estudante de psicologia, mas é importante que em todas as áreas a gente tenha uma formação racializada, sensível à questão de gênero, em professores, profissionais de saúde, operadores de justiça, psicólogos, que priorizem a escuta, presunção de vulnerabilidade e apoio contextual. A gente precisa contextualizar as pessoas, né? Então a gente precisa repensar currículos, né? Pessoal aí de direito, pessoal de psicologia, a gente precisa estar falando sobre isso, precisa estar na nossa grade curricular, né? É uma vergonha que isso seja, às vezes, muito tratado como algo adicional na sua formação. Isso é algo fundamental, deveria ser algo fundamental na nossa formação.
Inclusive, para quem está me assistindo aqui, a gente vai ter um congresso no dia 6 e 7 de setembro sobre formação em psicologia e escuta racializada, entendendo aí um pouco sobre os atravessamentos étnicos e sociais da população preta, entendendo como que isso é importante para a nossa formação enquanto profissionais, problematizando essa questão, e presencialmente a gente vai estar falando sobre isso na Veiga de Almeida, na faculdade, na Universidade Veiga de Almeida, aqui de Cabo Frio, trazendo aí profissionais excelentes para estar falando sobre isso e fazendo também um movimento para que se criem disciplinas, para que se mude o currículo, para que a gente fale sobre isso durante a nossa formação, para que a formação ela não seja moldada por uma branquitude normativa que traz aí padrões eurocêntricos para uma psicologia que a gente está pensando e a gente vai aplicar no Brasil. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, a gente precisa pensar sobre o que nos atravessa e sobre o que a gente precisa estar, de fato, problematizando e trazendo aí para a nossa formação. E aí, gente, vamos lá, vamos prosseguir aqui, para eu não me perder e a gente não passar muito do tempo. A gente já começou um pouco mais tarde, né? Eu trouxe aqui um vídeo para a gente estar falando, né, sobre isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguém tem algum comentário a fazer? É um tema tão interessante, né? A gente falou sobre tantas coisas. Eu trouxe aqui um vídeo comentando, né, sobre isso, da BBC News. Alguém quer falar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Não, Então eu tranquilo. vou dar. Não, tranquilo, tranquilo, pode ir. Pode ir? Então tá bom. De vídeos aparentemente inofensivos postados nas redes sociais que alimentam cadeias internacionais de pedofilia. A exploração de crianças na internet gerou um enorme debate no Brasil nos últimos dias. Por trás dessa discussão, há uma palavra que ganhou as manchetes e viralizou: adultização. Mas o que é isso? Sou André Bernardi, da BBC News Brasil, e neste vídeo te explico em 5 pontos os perigos de antecipar processos de desenvolvimento e tratar crianças como pequenos adultos. Ao longo do vídeo, você vai entender como essa adultização, que acontece de diferentes maneiras, está relacionada a uma série de prejuízos. Pode cobrar um preço alto pelo resto da vida daquela criança. Bom, vamos começar com o básico: entender o que significa de fato a adultização. Esse assunto viralizou a partir de um vídeo feito pelo influenciador Felipe Bressanil Pereira, o Felca. No momento dessa gravação, esse conteúdo já passou de 35 milhões de visualizações no YouTube. O tema gerou repercussão até em Brasília. Representantes de todos os espectros políticos se manifestaram e prometeram acelerar a tramitação de projetos de lei para proteger crianças e adolescentes brasileiros na internet. A adultização é nada mais, nada menos do que você acabar quebrando o ciclo da fase da infância dessa criança. A partir do momento em que a gente quebra o ciclo desse desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Gente, só queria checar se vocês estão ouvindo. Tá dando para ouvir o vídeo? Não estou ouvindo. Estou ouvindo. Tá. Viralizou a partir de políticos se manifestaram adolescentes brasileiros na internet. Acabar quebrando o ciclo da fase da infância dessa criança. A partir do momento em que a gente quebra o ciclo desse desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, né, e aí faz com que essa criança ou esse adolescente entre em um contexto adulto, então a gente está, né, quebrando esse ciclo e está colocando essa criança dentro desse processo de adultização. Ou seja, a adultização pode ser entendida como a aceleração forçada do desenvolvimento, que faz com que a criança tenha comportamentos não esperados para a idade dela. E isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, ao tornar a criança responsável por cuidar dos irmãos mais novos ou por ajudar com as finanças de casa, ao fazer cobranças excessivas na escola ou na prática de esportes, ou ao permitir que ela tenha acesso a conteúdos inadequados para a idade, sendo exposta ou submetida à sexualização. O professor Guilherme Polanczyk explica que pular etapas de desenvolvimento não é saudável. Passar por todas essas etapas, elaborar elas bem, viver elas, certamente vai tornar alguém mais emocionalmente saudável, inteiro, com mais recursos lá na frente. Nosso cérebro evolui conforme a gente vai crescendo. E nos primeiros anos de vida, muitas vezes a gente não está preparado para lidar com pressões, tarefas, emoções que são de responsabilidade de alguém mais velho.
Você não dá um pedaço de picanha para uma criança de 6 meses, porque simplesmente a criança não tem, né, condições físicas de atingir uma carne. E esse é o.
E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Gente, vocês estão aí? Bom, foi isso por hoje. Vou estar encerrando aqui a gravação. Eu agradeço aí pela atenção de todos. Encontro vocês na semana que vem. Obrigado por acompanhar a gravação até aqui e por participar do nosso grupo de estudos. Boa noite a todos e até dia 23.